Voltando de novo para falar com vocês, para continuar a nossa aula quanto aos vícios e defeitos. Agora falando quanto aos vícios de serviços, o que nós temos como vícios de serviços, dos serviços, lá no artigo 20 do CDC, que ele só fala em vício de qualidade e não fala quanto à quantidade de serviço, tá? Mas a gente também deve considerar que existem vícios de quantidade de serviço, tudo bem? Então, aqui cabe uma interpretação extensiva do artigo 19, tá? Que fala sobre essa questão. Possivelmente um equívoco do legislador, né, em não tratar quanto a esse vício do serviço no contexto de quantidade, tá? Mas, prof, dentro desses vícios de serviços, quem que é o responsável? Vamos lá, o artigo fala somente, só traz a menção de fornecedor, no singular, tá? Então, ele dá a entender que a lei só se refere, ela só faz uma alusão ao fornecedor direto, sem que haja intermediários, tá? Diferente do que a gente teve lá nos vícios do produto, tá? Que é fornecedores, né? Todo mundo junto nessa relação aí, todo mundo junto num pacote só, tá? Então, o que é adequado, né, para o serviço prestado diretamente, que acaba sendo adequado, né? Essa questão de falar de fornecedor direto e intermediário acaba sendo tudo bem, né? Pode ser porque o serviço é prestado diretamente ao consumidor por alguém, tá? Mas a lei, ela trata do fornecedor como prestador de serviços, tá? E ainda que a norma, ela trate apenas desse fornecedor direto, tá? Existe sim, a se invocar, sim, uma solidariedade nessa responsabilidade, tá? Pela necessidade, né, legal dessa solidariedade que existe entre todos aqueles que participam desse ciclo de produção, desse ciclo de serviço que podem vir a gerar, então, algum dano ao consumidor, tá? E outra coisa, os produtos também se inserem nos serviços. Eles também estão inseridos, porque a gente não vai conseguir falar de um serviço sem que hajam produtos, tá? E caso o produto utilizado na prestação desse serviço, no oferecimento desse serviço, venha a causar algum dano, o fornecedor desse produto também acaba respondendo solidariamente caso haja algum dano, tá? Então, pode ser que aconteça um vício decorrente não diretamente do serviço prestado em si, tá? Mas sim daquele produto utilizado ou elaborado por um terceiro, como, por exemplo, um serviço de funilaria, em que a tinta acaba desbotando, ou por um serviço utilizado, utilizado e prestado por um terceiro, como, por exemplo, o correio que não entrega a fatura do cartão de crédito, né? Então, a empresa, a instituição bancária, não tem nada a ver com isso. Foi o correio que, enfim, atrasou, acaba sendo normal o correio atrasar, né? Já sabe disso. Mas então, o serviço prestado, né? Ele é todo aquele que está em conformidade com a oferta e cujo desenvolvimento esteja adequado e do qual tenha-se um resultado útil, tá? Na maneira como ele foi prometido, tudo bem? Então, ele tem que ser bem executado para que não haja a ocorrência de alguma responsabilização, tudo bem? Então, há serviços que são prestados de maneira... Gente, minha gata tá aqui me infernizando. Sai, pra lá. Vamos continuar. Há serviços prestados de maneira direta, praticamente pura, né? Como, por exemplo, uma consulta médica. É um serviço muito próximo, é um serviço
executado basicamente de maneira direta, serviço prestado de maneira basicamente direta, tá? No entanto, há serviços que são compostos por outros serviços, como por exemplo a administradora de cartão de crédito. Envolve a administradora, o banco que recebe o pagamento daquelas faturas, os boletos, né, que são emitidos também pela venda dos comerciantes, os correios que remetem a fatura, o serviço eletrônico, o serviço telefônico de atendimento ao consumidor, enfim, há um conjunto de serviços prestados em prol da prestação de um serviço, entendeu? Então, há vários momentos específicos dentro de uma única prestação, certo? E há serviços necessariamente compostos da prestação de serviços e utilização de produtos. Não há de se falar em serviço sem produto. Tá? Por exemplo, o serviço de pintura de uma casa envolve produto. A tinta, né? Se pintar a casa fica com água, né? Não dá. E há produtos e serviços sendo vendidos de maneira junta, como por exemplo a colocação de um carpete, né? A fixação de um papel de parede. Tu compra o papel de parede e você vai colar como? Nem todo mundo tem habilidade para isso, então há a oferta do serviço de colocação, de fixação desse papel de parede, tá? Então, nesses casos, a responsabilidade, ela é solidária na medida da participação de cada um, tá? Da produção do produto, da fixação do papel de parede, da fixação do papel de parede, tá? Aí, nós temos que falar também do vício na qualidade dos serviços, tá? Porque esses vícios na qualidade dos serviços são aqueles que acabam tornando esses serviços inapropriados, impróprios ao consumo ou que venham a diminuir o seu valor, tá? Assim como aqueles decorrentes da diferença das indicações das embalagens, da oferta publicitária, na verdade, tá? Então, é preciso que vocês entendam que tem uma diferença entre o impróprio e o inadequado. Vamos lá. O impróprio, ele é uma característica que impede o uso daquele produto. Por exemplo, um molho de tomate que está embolorado. Não vai lá comer aquilo lá, né? Então, ele é impróprio para o consumo. Tá? Vejam que eu estou falando de produto. Já falo. De um outro lado, eu tenho aquele que é inadequado, tá? Que é aquele que faz com que o produto até possa ser utilizado, mas ele tem uma eficiência reduzida. Por exemplo, uma televisão que funciona, ela liga, ela tem som, só que esse som dela tá com um chiado, tá bem irritante, ou a imagem tá tremida, chuviscando, assim, sei lá como é que fala, né? Defeito, a imagem. Essas definições de impróprio e inapropriado, elas são decorrentes dos produtos, tá? Porém, basicamente que se empresta esse conceito dos produtos, porque, por exemplo, existe serviço impróprio. Por exemplo, um serviço impróprio, a colocação do freio do carro, que é mal colocado, impede que o carro pare. Então, foi impróprio, é um serviço impróprio. Não vai rolar andar com o carro sem freio. Tá? Ao passo que um serviço inadequado, como, por exemplo, o lançamento de um débito indevido no seu cartão, na sua fatura, torna um serviço inadequado. Não foi legal. Mas não impede o uso. Então, é uma análise extensiva do artigo 18. Porque o artigo 20, ele só fala de serviços impróprios. Porque ele coloca lá no parágrafo 2º que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade, tá? Nesse sentido, nós temos aí que, sintetizando um pouco, nós temos esse vício de qualidade sendo aquele que torna o serviço impróprio para o consumo, para que se destina, que torna o serviço inadequado para o consumo, para o qual se destina, que ele diminua o valor,
o valor do serviço prestado, ou que esteja em desacordo com o contido nas mensagens publicitárias, nos cartazes de apresentação, na oferta de maneira geral, verbalizada, por folheto, enfim, ou até mesmo no contrato, tá? Então, esses vícios também, dos serviços, também podem ser vícios aparentes ou vícios ocultos. Vícios aparentes, rapidamente eu consigo perceber, consigo constatar bem rápido, bem de cara, né? De um outro lado, meu vício oculto é aquele que não é muito acessível ao consumidor, só vou perceber depois de um certo tempo. Por exemplo, coloquei papel de parede, né? Comprei, instalaram, fixaram papel de parede para mim aqui no meu escritório, só que o material de fixação, a cola que foi utilizada, não era de boa qualidade. Então, esse papel de parede começou a se descolar. É um vício oculto, porque eu não sabia que a cola não era de boa qualidade, e só com o tempo, um tempo ali, ele começou a sair. Então, havia um vício no serviço, tá? Bem como, nesse exemplo, a gente pode até mesmo utilizar a ideia de um vício também no produto, que ele não estava atendendo a expectativa, que era manter a fixação daquela película do papel de parede, tá? Prof, e quando é que tem que sanar esse vício? Lá no produto a gente falou de 30 dias, não é? Beleza. O produto, o fornecedor, né, tem um prazo aí de 30 dias para resolver o meu problema. Aqui no serviço eu não tenho um prazo específico. Quando constatado o vício, o consumidor pode exigir de imediato as garantias que são oferecidas pela lei lá nos incisos, no artigo 20 e nos seus incisos, tá? Que nos traz também a questão da execução do serviço, no inciso 1º, no inciso 2º, a restituição imediata da quantia paga e no 3º, o abatimento proporcional daquele preço, tá bom? Mas, e o vício de quantidade nos serviços? É uma omissão do Código de Defesa do Consumidor no quesito quantidade dentro da prestação de serviço. No entanto, a gente pode invocar também essa ideia da quantidade. Pode acontecer uma caracterização no vício de quantidade toda vez que houver uma prestação em quantidade diversa, ou seja, para menos, tá? Daquela que foi paga pelo consumidor, independente do tipo, da forma como pagou, enfim, não interessa. Como, por exemplo, o estacionamento, eu paguei, sei lá, 5 horas de estacionamento. Não sei quanto que paga para estacionar. Mas eu paguei 5 horas. Paguei para deixar meu carro estacionado em determinado ponto por 5 horas. No entanto, com 3 horas, pedem para que eu tire o carro. Concordam que é um vício de quantidade? Que havia uma prestação de serviço de deixar o meu carro lá? Eles me ofereceram espaço. Eu paguei pelas 5 horas e agora querem que eu tire o carro com 3 horas. É um vício de quantidade. É uma prestação de serviço com um vício de quantidade. Tudo bem? Esses são os nossos conceitos dentro dos vícios de serviço. Tá? É bem visual. Não, eu praticamente acho o direito do consumidor muito visual. Porque está tão permeado na nossa vida que não fica difícil compreender, né? E na nossa próxima aula, que não acabou por aqui, tem muito mais por vir ainda, nós vamos falar do fato do produto ou dos acidentes de consumo e do fato do serviço, tá? Vamos conversar um pouquinho mais ainda na nossa próxima aula, tá bom? Então, por hoje, por agora, encerramos esse nosso vídeo. E eu repito, fica aí, fica comigo, vem com a prof, que logo tem mais aula.